Olá pessoal, vou falar de uma assimetria na Bolsa Brasileira hoje. Lojas quero, é mais small cap, que para mim ela é muito assimétrica. Deixa eu explicar por que é assimétrica. O patamar que ela está de preço é difícil dela cair, pode acontecer, sempre pode, mas se acontecer de cair, ela tem uma limitação do downside aqui para o potencial de valorização bem interessante, tá? Com a probabilidade maior disso acontecer. Isso é uma premissa minha, tá? E pessoal, isso aqui é um estudo que eu estou compartilhando, não é uma recomendação, aí você vai estudar e ver se faz sentido no teu portfólio. É uma empresa que ela está bem interessante o patamar de preço que ela está. Para você ter uma ideia, ela fez a abertura de capital em 2020 perto de R$12, chegou a valer mais de R$24 e caiu mais de 85%. Ela sofreu junto com outras small caps, empresas voltadas para o mercado interno, desvalorizou muito, mas as duas vezes que ela chegou no patamar de preço que ela está hoje, ela reagiu bem, ela subiu perto de 100% em poucos meses depois. É a terceira vez que ela visita esses patamares de preço. Só que ela é maior do que ela era no passado, tem mais lojas ainda do que era, tem um potencial mais interessante ainda. Para ela valorizar, a gente precisa de duas coisas acontecerem no meu ponto de vista. Uma é voltar a ser lucrativa como era no passado, porque ela está amassada demais, o balanço dela não está legal, é multifatorial, mas eu acho que esses fatores revertem, eles não são definitivos. Vou pegar aqui algumas métricas para você entender melhor. A gente pode pegar a margem EBITDA ajustada histórica e olhar, e a gente pode pegar um outro que eu acho mais interessante ainda, que é o ROIC. O que é ROIC? Return on Invested Capital, é o retorno sobre capital investido. Então, é o que ela gera de resultado em cima do dinheiro próprio dos acionistas, do patrimônio e dívida que ela pegou. Será que esse dinheiro está sendo bem rentabilizado? É isso que o ROIC fala. Se a gente pegar o histórico, em 17 era 28,8%, caiu para 21%, subiu para 26%, bate o recorde em 2020 de 29,6% de ROIC, depois desceu ladeira, 18% em 21%, 8,9% em 22% e 4,4% em 23%. Quer dizer o seguinte, essa empresa já foi mais lucrativa. E para mim a tendência é voltar para a média histórica. Então ela deve melhorar a performance de lucratividade de retorno sobre o capital. Isso é uma premissa importantíssima. E a segunda, que para mim é muito relevante, é a seguinte: você está diante de uma empresa de crescimento. Não é toda empresa que tem vocação e que consegue fazer isso. Mas Lojas Quero já mostrou que faz. Até em ano de crise eles crescem, construindo 50 lojas novas, por exemplo, em ano de crise. Isso é muito bom e muito positivo. E o plano deles declarado e executado é de crescimento. Agora a gente vai para a grande questão. Será que eles conseguem mesmo crescer? Porque ela precisa melhorar a produtividade e crescer para ela valer muito mais no mercado do que ela vale hoje, por exemplo. E ela pode crescer? Bem, vamos ver o setor dela. Ela trabalha no setor de varejo. Estou complicado pra caramba, se você não investe em varejo eu não te culpo, realmente é difícil, não é para qualquer investidor, mas achar empresas do varejo que estão em momentos bons de compra pode ser muito recompensador. É um setor de margens apertadíssimas, tá? É um setor comoditizado. Todo mundo vende a mesma coisa, todo mundo disputa o cliente, disputa market share e muitas vezes sacrifica a margem. Por isso que a margem do setor é apertada. Isso não deixa de ser uma barreirazinha de entrada, né? Bem, quando você olha para o setor, você vê que a competição é muito acirrada. E é um setor que no Brasil está se aglomerando em grandes players, em grandes participantes. E aí você fala, bem, nada disso é atrativo para mim. A Lojas Quero conseguiu ganhar o porte de um competidor relevante, e aí você ganha por escala, né? Você tem como negociar melhor com o fornecedor, você tem, se fizer uma boa gestão de caixa e de estoques, isso é muito bom, gera vantagens competitivas. Só que ela está fazendo isso, crescendo, numa arena onde ela é o mais forte, numa competição onde ela é o ganhador natural. Ou seja, ela está sabendo comprar as brigas certas. E é aí que está a grande pegada que torna essa empresa única. Quando a gente vai olhar os grandes participantes do mercado no Brasil em números, você olha o primeiro colocado, 508 mil metros quadrados de área de venda e 51 lojas. O terceiro, 318 mil metros quadrados de área de venda, 32 lojas. E a Lojas Quero, que é o segundo, 374 mil metros quadrados e 562 lojas. 11 vezes mais loja que o primeiro lugar. Você fala, que estratégia é essa? Que coisa estranha é essa? Eles não estão geograficamente no mesmo lugar que os competidores. Empresas de material de construção, é difícil você ter uma totalmente online, né? Para pensar, tem que ter loja física. Mas eles estão num território que não está sendo ocupado pelos competidores. Vamos ver uma prova disso? Olha aqui os números. Se você separar o Brasil em dois, diga-se de passagem, o Brasil é um dos países do mundo com maior número de cidades e número de municípios, tá? Mas tem uma aglomeração em poucas cidades da população. Se a gente pega, 93 cidades do Brasil, tem 79 milhões de habitantes e movimenta 46% do PIB. Aí você pega o outro universo, são cidades que têm menos de 300 mil habitantes, tem mais de 5.400 cidades, 124 milhões de habitantes e 53% do PIB. Ou seja, eles não estão num grau de não tem dinheiro, mas é um lugar mais difícil, pulverizado, você tem que ter mais lojas, aí aumenta a complexidade para um outro nível.
tem que ter gente boa para fazer isso e você tem que ter uma logística boa de distribuição. E eles têm os dois, tá? Eles formam muita gente dentro de casa, sabem aproveitar as pessoas. Dicas de passagem, a alta gestão da empresa, não tem ninguém que tem menos de 10 anos de casa. E eles valorizam muito as pessoas e formam muito trainees. Então eles têm um programa bem interessante. E segundo, eles têm uma logística ótima. Tem 3 centros de distribuição muito bem localizados, com mais de 85 mil metros quadrados. E eles conseguem servir as lojas tão bem que a menor loja deles, mais remota, no mínimo 2 vezes por semana vai receber ali material. Outra coisa, eles têm um modelo de loja enxuto. Eles têm uma loja pequena que não tem estoque, porque chega tão fácil e tão rápido que não precisa ter estoque. Isso faz com que a loja seja fácil de abrir, barata e tem uma vantagem competitiva absurda em cidade pequena. Deixa eu explicar melhor. Cidade de 25 mil habitantes, tá? Você tem uma loja de uma pessoa que não está numa rede, é um player solo ali. Olha que dificuldade. Você não tem sortimento, porque se eu tiver muito sortimento, eu tenho que ter estoque, eu não tenho estoque. Ou seja, ou eu tenho sortimento grande sem estoque, ou eu tenho estoque com sortimento menor. Se eu for vender uma coisa que eu só tenho no meu catálogo, eu vou mandar vir. Eu não sei quando vai chegar. Isso é uma cidade pequena, remota, frete caro, longe de grandes centros, então é mais difícil e eu não tenho tanto controle assim no prazo. É difícil, é caro. Tá? Aí quando você chega com um competidor que tem mais itens para entregar e entrega rápido, eles entregam em 2, 3 dias úteis e se não entregar no prazo, o cliente não paga. Então o cliente agora nessa cidade pequena tem mais sortimento, entrega mais rápida e o preço super competitivo. Essa é a vantagem competitiva deles. E se a gente for ver em tamanho de cidades, olha que interessante. 96% das lojas estão em cidades com menos de 300 mil habitantes. E se você pegar cidades com menos de 25 mil habitantes, 53%. Olha só a distribuição dos concorrentes. Os concorrentes querem cidade grande, com mais de 300 mil habitantes. A maioria tem mais de metade das lojas de cidades muito grandes. Lojas Quero ter uma exposição mínima para cidades com mais de 300 mil habitantes. E o interessante é o seguinte, como eles têm esse trabalho de formiguinha, eles conseguem replicar esse modelo. Eles começaram no Rio Grande do Sul, eles foram para Paraná, Santa Catarina e agora estão no Mato Grosso do Sul e São Paulo. E eles já mapearam todos os lugares para onde eles podem crescer. Né? Rio Grande do Sul foi onde começou, tem menos cidades, tem 7 cidades mapeadas, Santa Catarina 54, Paraná 57, Mato Grosso do Sul 42, São Paulo incríveis 284 cidades para onde eles podem crescer. Então eles poderiam ter o potencial aí de muito mais lojas, porque hoje eles estão em 472 cidades, ou seja, quase dobrar a base de cidades. Um total de mais de 900 cidades que é endereçável ao mercado, hoje só onde eles estão, tá? Porque eles podem depois expandir para outros estados muito bem. E essa empresa é muito interessante, eles acabam inovando, testando coisa nova e é bem interessante. Eles criaram um negócio chamado Figital. Eu achei esse nome meio feio, mas está justificado porque o resultado está muito bom, então não vou mexer com isso não. Em 2021, em outubro, eles começaram com o conceito e em 22, em fevereiro, todas as lojas já tinham esse modelo. Olha que coisa interessante. Poxa, eu já estou na cidade, eu tenho a capilaridade. Cidade interior não tem muito produto diferenciado, tá? Porque não dá para fazer estoque de todos os produtos. E muita gente não compra na internet. Aí você chega numa loja que você conhece o gerente, você conhece todo mundo, o vendedor, você confia no pessoal, sempre entregou no prazo, tudo certinho, bonitinho. E aí você vai ter agora acesso a simplesmente mais de 17 mil novos itens. Então você está numa loja virtual que parece com as lojas gigantes de cidade grande, 300 mil habitantes, 1 milhão de habitantes. É igualzinho a loja. Você navega nela. Você não tem um produto na loja para poder deixar dinheiro imobilizado ali, capital imobilizado, parado, com estoque. Não tem. Mas o vendedor está do lado explicando, isso aqui serve para isso, assim, assim, assim. Tem um videozinho aqui para explicar e tal. E aí você acaba comprando. Com isso, eles triplicaram os itens à venda. Triplicaram a quantidade de SKUs. Tá? Hoje eles têm mais de 25 mil SKUs. E tem outro lado da empresa que é muito interessante, que é o lado da parte financeira. Você pega empresas de varejo hoje, muitas delas têm esse braço financeiro. Por quê? Quando você alcança escala e tem muito cliente, você pode criar, por exemplo, uma carteira de cartão própria. Olha só, essa empresa inovou tanto que eles têm uma bandeira própria, a Verdicard, que eles entregaram isso há muito tempo, quando ainda era mato no Brasil, esse negócio de cartão de crédito. Eles criaram sistemas de pagamento, de recebimento, a parte tecnológica deles é muito robusta. E hoje, 53% das vendas são feitas com cartão Verdicard, que é da própria rede. Se você quiser usar o cartão fora da rede, você pode usar, eles têm uma parceria com a Elo. Mas por que é tão importante as vendas das lojas serem com cartão? Porque você aumenta a circulação de dinheiro nesse cartão, e eles vendem a crédito.
e eles acabam ganhando juros. E aí você entra no braço financeiro que o seu controle agora é inadimplência, que diga-se de passagem deu uma estourada, não só nela, mas no Brasil inteiro a inadimplência aumentou, mas eles têm um sistema de conseguir fazer a cobrança muito interessante. Cidade pequena, todo mundo se conhece, então o pessoal fica até meio envergonhado, né? O gerente da loja cobrando e tal, e acaba pagando. Então eles têm uma taxa de recuperação muito interessante. E esse braço financeiro, ele é muito mais lucrativo. As margens são muito melhores que a do varejo. Então acaba que você melhora a média da margem total do negócio. Em 2017, eles tinham a concessão de crédito de 496 milhões e bateu 1,2 bi em 23, ou seja, também está crescendo nessa vertical. Eles têm aí mais de 800 mil cartões ativos. Então veja, é uma empresa que está crescendo em todos os números. Se ela voltar a ter lucratividade ótima, controlar a inadimplência, melhorar as margens, etc., eles têm tudo para ter uma valorização expressiva das ações. E uma coisa interessante, que aí é uma coisa que você vai aprender, e antes disso se inscreve no canal, dá a sua dica, o que você acha do canal, escreve um comentário, compartilha esse vídeo, mas a gente vai para a parte importantíssima, que é uma coisa que você tem que aprender. Você que ficou até aqui vai ganhar esse prêmio. Empresa de crescimento não se olha lucro líquido. Eu vou repetir, em empresas de crescimento rápido não se olha lucro líquido. Por que, Daniel, não se olha lucro líquido? Porque a empresa gastou o dinheiro antes dele bater na última linha do balanço. Só isso. Gastou como? Na verdade, ela investiu. Você cresce sempre. Você pega o que você está gerando de dinheiro novo no negócio e você abre loja nova, você aumenta o teu centro de distribuição, você melhora os estoques proporcional à loja, você vai fazer upgrade na loja, que eles têm feito, inclusive isso, eles já tem 3 modelos de loja, vai melhorando o ticket, vai melhorando o relacionamento com o cliente, vai melhorando a quantidade de sortimento. Então eles precisam de investir dinheiro. E eles têm mostrado isso, a empresa está crescendo, todos os números dela estão crescendo numa média histórica. Então eles precisam usar o dinheiro, esse dinheiro não vira lucro líquido, porque eu gastei ele antes. Na verdade, eu investi ele antes. Então, a gente precisa olhar outras métricas. Eu vou falar aqui a principal para mim, que é o fluxo de caixa que essa empresa gera. Ou seja, o dinheiro que ela está gerando a mais todo trimestre, todo ano. E aí tem uma coisa muito interessante. Essa empresa tem um conselho formado por 7 membros, desses 5 independentes, além do presidente, e eles têm um incentivo, a alta gestão da empresa tem um incentivo muito interessante, que é pelo fluxo de caixa. Ou seja, quanto mais a empresa gera fluxo de caixa novo, maior é a recompensa que eles têm. Isso é um alinhamento total para mim, uma empresa de crescimento, com os acionistas, geração de valor e de resultado para o acionista a longo prazo. Então essa é uma métrica, vai um conselho, olhe mais por esse lado, tá? Se você gostou, compartilhe o vídeo, dá o seu like, comenta e a gente se vê na próxima. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Tchau, tchau.